Hoje é dia 11 de janeiro, o RF News já está no ar e você vai conferir daqui a pouco. Quadrilha ataca carro forte em rodovia do interior de São Paulo. Presas fazem festa em cadeia do Recife. Elas vão ser prejudicadas no processo de progressão de pena. Diretor de presídio de Manaus é afastado do cargo. Reclamação contra serviços de água e esgoto aumenta 40% nas regiões de Campinas e Piracicaba. E médicos alertam para risco de jejum por muitas horas. Prática é usada principalmente para a realização de exames. E acelera mais o metabolismo, aqui se sente isso, né? Os detalhes ao vivo no RF News, que volta em 2 minutos. RF News ao vivo para todo o Brasil, 12 horas e 3 minutos. E um grupo de criminosos armados fez uma emboscada e roubou todo o dinheiro de um carro forte que trafegava pela rodovia Padre Manuel de Nóbrega, no limite entre as cidades de Miracatu e Pedro de Toledo, ambas localizadas na região do Vale do Ribeira, no interior de São Paulo. Os bandidos usaram 2 carros blindados. Um deles tinha pequenos buracos abertos nos vidros blindados, escondidos com adesivos. Os veículos foram encontrados pela polícia abandonados a 4 quilômetros do local do roubo. Dentro, os criminosos recolheram os bancos. Precisavam de espaço para montar uma metralhadora antiaérea .50. Sem precisar abrir as portas, eles atiraram no carro forte. Esse radar aqui fica no fim da descida onde aconteceu o ataque ao carro forte. Provavelmente o veículo foi obrigado a diminuir a velocidade por conta desse radar e foi o momento em que ele acabou surpreendido pela quadrilha. O carro forte, a gente observa que ficou completamente destruído. Olha aqui essa parte de trás. O ferro, né? Olha, a blindagem dele ficou completamente destruída nessa parte. É um material extremamente resistente, mas que a dinamite usada pela quadrilha provocou este estrago. No lugar onde ficava o cofre, restaram apenas pedaços de notas de 50 e 100 reais. As cédulas picadas também se espalharam pelo chão. Os 2 buracos da parte de trás foram abertos pelos explosivos quando os assaltantes tentaram arrombar os cofres. Apenas um deles foi aberto, mas a empresa não informou a quantia levada. O roubo foi na estrada que liga a rodovia Regis Bittencourt ao litoral sul de São Paulo. Esta semana, a menos de 200 quilômetros dali, bandidos também usaram um veículo adaptado para roubar um carro forte no Paraná. Na cabine blindada, havia buracos por onde os criminosos conseguiam atirar. Só neste último mês, foram vários ataques em todo o país. Os casos aconteceram principalmente em estradas e cidades pequenas. Foram várias explosões em agências e até clientes feitos reféns. Só em São Paulo, um levantamento da Secretaria de Segurança Pública mostra que de janeiro a setembro de 2016, a quantidade de roubos a bancos diminuiu na comparação com o mesmo período de 2015, de 134 para 100 casos no ano passado. A Polícia Civil quer saber se o ataque desta noite foi praticado pelas mesmas quadrilhas que agem na capital paulista e em outras cidades do interior. Ataques que marcaram 2016 e continuam neste ano pelo jeito, né? E uma jovem de 19 anos foi presa na BR-116 em Campina Grande do Sul, no Paraná, depois de uma perseguição cinematográfica da Polícia Militar. Ela roubou uma caminhonete. A suspeita de 19 anos roubou o carro em frente a uma obra e saiu em alta velocidade. Um helicóptero da Polícia Militar localizou a caminhonete que tem rastreador na BR-116 e começou a perseguição. Do ar, PMs passaram instruções para as viaturas que interceptaram o veículo. Stephanie Ramires foi presa no município de Campina Grande do Sul, a 45 quilômetros de São José dos Pinhais, onde roubou a caminhonete. Os comerciantes da região da Cracolândia, em São Paulo, querem uma solução para o problema recorrente no local. Usuários de drogas invadem as lojas para furtar os produtos e trocar por entorpecentes. Madrugada no centro de São Paulo. O assaltante arromba a porta de ferro para invadir a loja de roupas que fica na região da Cracolândia. Com uma lanterna na mão, ele vasculha o local, escolhe as peças que vai roubar, dá mais uma volta e esvazia uma arara inteira. A polícia militar chega 1 hora depois. Os agentes procuram pelo assaltante, mas ele já havia fugido.
4 dias depois, a mesma loja é alvo de outros assaltantes. O primeiro entra rastejando pela fresta aberta na porta. Ele segue agachado até o fundo da loja e depois volta carregando um micro-ondas e um saco preto. Em seguida, outro criminoso invade o comércio. O homem que usa boné pega todas as roupas que encontra neste cabideiro. Não levaram tudo porque, não sei, porque foi um arrasto total. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei paralisada. Aqui no imóvel vizinho, esta loja de materiais esportivos, os criminosos em 3 meses deixaram um prejuízo de quase 100 mil reais. Houve um assalto e 2 furtos durante a noite. No último deles, os ladrões levaram 500 produtos. As câmeras do circuito de segurança mostram o momento em que os assaltantes forçam a entrada. Minutos depois, eles conseguem arrombar a porta. São 7 homens que invadem o comércio. Eles levam mais de 100 pares de tênis. Infelizmente, o crime está um passo à frente da nossa segurança. Onde tem o consumo de droga, acontece todo esse tipo de violência. Cansados dos assaltos frequentes, alguns comerciantes instalaram reforços como este nas portas. São placas de aço para evitar arrombamentos. Ela dá uma segurança para a fechadura central da porta, que é mais cadeados, né? Dá mais trabalho. Mas mesmo assim, os assaltos continuaram. No mesmo dia que nós colocamos a comporta que colocou, fomos arrombados, não resolveu. Todo o entorno da região está tomado por usuários de drogas e pela criminalidade. Os produtos roubados são trocados por droga ali mesmo na Cracolândia. Nas ruas fechadas para o trânsito ou para os pedestres, os traficantes e usuários ditam as regras. Bom, e o idealizador de um dos planos de fuga mais ousados do sistema carcerário paulista foi preso por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais. Ele usou um helicóptero para fugir da cadeia e estava foragido. Depois de 1 ano e meio foragido, Jackson Cruz da Silva, o JK, foi trazido para o Departamento de Investigações Criminais da Polícia Civil. Ele foi preso dentro de casa, em São Paulo. Em 2003, Jackson ficou conhecido por planejar a tentativa de fuga de 2 detentos desse presídio de Guarulhos, na Grande São Paulo. Esses criminosos que ele tentou tirar daqui eram acusados de homicídio. A dupla teria matado um policial civil em 1997. Armado de fuzil, Jackson rendeu um piloto de helicóptero que foi obrigado a pousar a aeronave na penitenciária. Agentes reagiram e houve troca de tiros. Todos no helicóptero foram feridos, inclusive o piloto que não conseguiu decolar. Depois da tentativa de fuga frustrada, Jackson foi preso e condenado a 33 anos. Ele cumpriu quase metade da pena e, em 2015, havia ido para o regime semiaberto. Já na primeira saída, no Dia dos Pais, ele não voltou. Desde então, vivia com documentos falsos e na criminalidade. Ele foi autuado em flagrante pelo uso desse documento. Já na época, ele fazia parte de uma organização criminosa e, segundo consta, ele já teria ido para esse local, né? Já por ordem dessa facção na época dos fatos. Notícias com o celular. Uma presa gravou uma festa regada a bebidas no Recife. Parece brincadeira, né? Mas aconteceu por lá. Bebida alcoólica, drogas e música alta. A festa aconteceu dentro da colônia penal feminina do Recife. O vídeo foi gravado no celular de uma detenta. O bonde do prato. O nome citado é uma referência ao consumo de cocaína no prato dentro de uma cela. Cigarros de maconha também foram exibidos para a câmera. Aqui no escuro. Tudo compartilhado em redes sociais. Em nenhum momento do vídeo aparecem agentes penitenciários ou policiais militares. Você tem uma quantidade de agentes penitenciários de 4 por plantão. Então, o que acontece? Você não tem como fazer a efetivação do combate a esse delito. Além da questão da guarda externa, está desativada. Então, muitos materiais continuam a entrar por cima do muro. A colônia penal feminina do Recife tem 180 vagas, mas abriga atualmente 691 detentas, quase 4 vezes mais do que a capacidade máxima. As imagens da festa foram encaminhadas à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco. Um inquérito administrativo foi aberto para apurar o caso. Elas vão responder não só ao processo administrativo disciplinar, mas elas vão ter como sanção
Elas vão ser prejudicadas no processo de progressão de pena. Vai perder direito a isso, vai ficar na cadeia e nós não vamos abrir mão disso. O alerta é preocupante. Se a gente tem essa situação na unidade feminina, não é? Imagine o que a gente pode ter numa unidade masculina mais superlotada ainda, com menos agentes penitenciários ainda. Este complexo prisional masculino, por exemplo, tem quase 7.000 homens, sendo que há apenas 1.800 vagas. O local foi palco de mais de 100 rebeliões no ano passado, segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários. Em uma delas, o muro que dá acesso à rua foi explodido e houve uma fuga em massa. Estouraram em Roraima, estouraram em Rondônia, estouraram no Amazonas, vão estourar em outros estados. Então, aqui também deve estar estourando. Cenário do Brasil, sistema carcerário falho, com supostas pessoas corruptas à frente. E falando sobre isso, o diretor do presídio, onde aconteceu o massacre em Manaus, foi afastado do cargo. Ele ficou apenas 2 semanas à frente da unidade. Denúncias apontam que ele recebia dinheiro para deixar entrar armas e drogas no local. Menos de 2 semanas. Foi esse o tempo que o diretor do complexo penitenciário, Anísio Jobim, ficou à frente da unidade. José Carvalho foi afastado do cargo por ser acusado de facilitar a entrada de armas, drogas e celulares e por receber dinheiro de uma das facções criminosas. A denúncia foi feita numa carta escrita por 2 presos do regime fechado. Os 2 estavam entre os 56 presidiários assassinados no massacre. Além deles, outros presos corriam risco de morte. 20 foram transferidos para uma penitenciária no interior do estado, mas eles passaram menos de um dia no local. Isso porque lá os detentos também foram alvo de ameaças. Todos retornaram exatamente para a unidade de onde saíram. Foi uma tentativa que era muito boa na época, foi aprovada pelo comitê. Nós não contávamos que lá também houvesse essa relação tão feroz. É claro que a gente não vai perguntar do preso aí. Vocês aceitam esses 20? Não tem cabimento perguntar. Para conter a onda de violência nos presídios, 99 homens da Força Nacional chegaram a Manaus. Foram necessários 3 caminhões para transportar todo o equipamento trazido por eles. Outros 100 homens foram para Roraima. Eu tenho 2 pelotões completos, em torno de 60 homens, só formados em choque, além dos outros cursos que vieram para cá e mais o material que vieram acompanhando para a gente poder fazer frente a isso. O efetivo permanece no reforço da segurança por tempo indeterminado. E agora uma ação do bem. Defensores públicos do Amazonas se colocaram à disposição para fazer um mutirão e rever processos para agilizar audiências de presos. Foi uma reunião de emergência. Defensores públicos gerais se colocaram à disposição do ministro da Justiça para irem até Manaus fazer um diagnóstico do sistema carcerário do estado e encontrar maneiras de reduzir a população carcerária do Amazonas. A ideia é que a Defensoria Pública e o Judiciário trabalhem juntos num sistema de mutirão, uma espécie de força-tarefa para agilizar as audiências de custódia e dar liberdade a presidiários que já cumpriram pena. Força-tarefa de análise, evitando que estejam encarceradas pessoas que não têm necessidade nesse momento ou cujos benefícios já poderiam ter sido concedidos ou cuja prisão se mostra desnecessária. Eventualmente, isso pode sim resultar na liberação de alguns internos. Segundo os defensores, essa análise poderá permitir que quem está preso provisoriamente possa cumprir penas alternativas ou usar tornozeleira eletrônica. Detentos que não cometeram crimes violentos e que não foram presos por porte ilegal de armas e corrupção e que já cumpriram parte da pena em regime fechado também poderiam cumprir o restante em liberdade. Ainda não há definição de quantos defensores públicos irão a Manaus. É uma ideia solidária e certamente vai desafogar, sim, o sistema carcerário, se isso acontecer. De volta ao vivo para todo o Brasil, 12h28. E você vai ver agora um flagrante de agressão no trânsito de Belo Horizonte. Acompanhe as imagens. O motociclista desce da motocicleta e agride o motorista do carro com um capacete.
Testemunhas disseram que tudo começou após uma simples discussão no trânsito. E assim muitos casos terminam em tragédia, né? Momentos de fúria de uma pessoa. Bom, você quer sugerir uma pauta aí para a produção do RF News, enviar uma reclamação ou um flagra interessante que fez pelas suas da sua cidade? Anota agora o nosso WhatsApp na tela 19 974148550. 974148550. Você pode também mandar a sua foto enquanto assiste o jornal. Na sexta-feira tem o quadro Você aqui no RF News. Mande a sua foto no WhatsApp com o nome e a cidade. O sonho da viagem perfeita acabou em pesadelo para uma família. É que a agência contratada fechou as portas e ninguém atende mais o telefone. Era para ser uma viagem daquelas. Passar alguns dias nos Estados Unidos e depois embarcar para a Europa. Essa advogada encontrou o melhor preço e a agente de viagem parecia ter pressa para fechar o pacote. Ela foi bem firme. Tem que ser hoje, senão não consigo. Imagina, eu ia viajar em executiva pela metade do preço. Mais de 30 mil reais pagos e quase a metade desse valor à vista. Na semana passada, quando chegou o dia da viagem, o único documento na mão era o recibo dos depósitos. Eu já desconfiava que estava alguma coisa estranha, porque a gente não recebia a passagem. A agência de viagens funcionava nesse sobrado no Planalto Paulista, na zona sul de São Paulo. Na porta, o aviso de que a empresa ficaria fechada nos primeiros dias do ano. Por telefone, ninguém nos atendeu, nem mesmo no celular do plantão. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobrança após o sinal. E o site da empresa também saiu do ar. Por e-mail, a gerente avisou os clientes no dia 2 de janeiro que a empresa suspendeu as atividades por causa da crise. Quando os primeiros clientes não receberam as passagens e perderam as férias, virou caso de polícia. Nos boletins de ocorrência, sempre a mesma história. Pagou e não viajou. Com esse advogado foi assim. Desembolsou 70 mil reais para viajar de avião com o pai para o Canadá e fazer um cruzeiro pelo Alasca. A gerente da agência o atendeu em casa e o cliente não desconfiou de nada. Os destinos, os voos batiam, se você fosse checar em qualquer informação na internet, o itinerário do navio, tudo mais. Então, para mim, pareceu uma situação correta. Eu estou habituado a viajar, nunca tive problema com agências de viagem, então eu achei que era uma nova forma de atuação, mas que não me traria problema. Mas trouxe, cancelou a viagem e até agora não recebeu o dinheiro de volta. Do que consta, a agência suspendeu as atividades, ela embolsou valores que eu paguei antecipadamente, inclusive à vista, e não dá retorno com relação ao que vai ser feito. Essa outra cliente pretende processar os donos da agência porque não recebeu os bilhetes e não viajou no último final de semana. 30 mil reais de prejuízo, fora as milhas que foram usadas por um agente para a compra de passagens. Só que ao invés dele comprar a passagem em nome do meu marido, ele compra 2 passagens para Miami para terceiros que a gente não conhece e não autorizou. Miami, Londres, Alasca. Quem não embarcou perdeu as férias e vai usar o tempo para reunir provas e processar os responsáveis pela agência. A condenação é o mínimo que eles esperam. Sejam punidos, que não fiquem impunes e que parem de enganar as pessoas. E aumentou em 40% o número de reclamações contra os serviços de água e esgoto nas regiões de Campinas e Piracicaba. As maiores queixas são sobre o valor da conta e a falta de água. No ano passado, a dona Nilza levou um susto com a conta de água. Dos R$50 habituais que ela costumava pagar, subiu para R$130. O Dai foi lá, trocou o relógio, arrumou tudo, depois chamei o encanador, agora vem 50, 40. O caso da dona Nilza não é isolado. As reclamações contra o serviço de água e esgoto na região de Campinas e Piracicaba aumentaram 40% em 2016. Os dados são da agência reguladora Ares PCJ e mostram que as queixas de conta e falta de água lideram essas reclamações. Esse aumento de 40% tem a ver principalmente com 2 fatores. Primeiramente, alguns trabalhos de divulgação que a gente vem fazendo, né,
os nossos contatos aparecerem nas contas de água. A gente está fazendo uma campanha de vídeos nas redes sociais, esclarecendo algumas informações sobre os direitos dos consumidores. E o outro é também uma mudança um pouco de comportamento, de perfil das pessoas, de estarem se interessando mais de saber aonde buscar os seus direitos e como ter os seus problemas resolvidos, né? As crises hídrica em 2015 e a econômica que o país está passando podem ter influenciado este índice. E no caso, no ano passado, 2016, com a questão de crise econômica, o problema das contas ele passou um pouquinho, o problema da falta de água, né? Uma vez também que a crise hídrica deu uma amenizada. Mas esses dois acabam sendo mesmo os que as pessoas mais reclamam em função de ser o que mais incomoda, né? O fato da pessoa achar que ela está pagando uma coisa que está injusta, então tem uma elevação inexplicável ali na conta, então ela vai reclamar. Entre as 55 cidades atendidas pela Ares PCJ, Campinas foi o município que liderou o ranking de reclamações. Foram 202 no total, 21% referentes a vazamento de esgoto. Aqui em Americana foram 53 reclamações. Destas, 40% são referentes à falta de água. Em Limeira foram 12 reclamações no total, com índices bem equilibrados. 25% referentes a corte, 25% sobre conta de água e outros 25% referentes à religação. Em Piracicaba, foram 91 reclamações o ano todo, 30% referentes à conta, 20% a vazamentos e 14% sobre falta de água. Quem não está satisfeito com o serviço tem todo o direito de reclamar. Mas antes de ligar na Ares PCJ, é preciso seguir algumas recomendações. Entrar em contato com o prestador de serviço da sua cidade, né? E registrar em algum local, né, qual que foi a sua solicitação, que dia você ligou, o número do protocolo da solicitação, que isso vai ser importante na hora de registrar a solicitação aqui. A agência ela vai registrar a solicitação nos casos em que a pessoa já tenha esse protocolo, portanto, não atendido, né, e aí a gente vai buscar providências e averiguações e tal, para ver o porquê desse protocolo não ter sido atendido ou de não ter tido o resultado que a pessoa esperava. E a Justiça de São Paulo barrou o aumento do valor pago pelos serviços de transporte público no sistema Integração. Tudo voltou a ser como era antes. O governo paulista confirmou que recebeu a notificação da Justiça. É a sequência de uma disputa que começou na semana passada. Desde domingo, o bilhete integrado entre ônibus e trilhos em São Paulo subiu de R$ 5,92 para R$ 6,80. O bilhete mensal integrado passou de R$ 230 para R$ 300. E o mensal comum de R$ 140 para R$ 190, ou 35% a mais. A tarifa básica para viagem única permaneceu em R$ 3,80. O que eles estavam tentando fazer, pelo que dá a entender, é mascarar um aumento, né? Colocando na integração, né? Em nota, a Secretaria de Transportes Metropolitanos informou que voltam a valer as tarifas do dia 7 de janeiro, ou seja, sem o reajuste. Em sua decisão, o presidente do Tribunal de Justiça disse que o reajuste, bem acima dos índices inflacionários, não foi justificado pelo governo. O aumento seria de quase 15% para uma inflação prevista abaixo de 7%. Na sexta-feira, um oficial de justiça tentou comunicar a decisão suspendendo o aumento ao governador. Não conseguiu. A Procuradoria de Justiça orientou funcionários públicos a não receber a notificação em nome de Geraldo Alckmin. Foi uma tentativa de ganhar tempo, enquanto o governo recorria. Com a derrota, as tarifas antigas voltam a valer a partir de hoje. Quem depende de condução, tá complicado. De volta ao vivo para todo o Brasil, 12 horas e 48 minutos. Fique ligadinho aqui na tela da Rede Família comigo até 1h da tarde. E você curte o RF News? Então nós estamos no Facebook. Pega o celular, abre o aplicativo para curtir nossa página facebook.com/RF News Rede Família. Aqui está a nossa página do Facebook. Basta clicar em curtir. Curtindo,
Todo dia tem conteúdo exclusivo para você, matérias, reportagens que vão aqui ao ar. Você pode comentar, curtir, compartilhar e enviar também a sua foto enquanto assiste aqui o RF News. Bom, antes de fazer alguns exames, muita gente é orientada a fazer jejum. Em alguns casos, por até 12 horas. Mas você sabia que isso pode fazer mal à saúde? Preste atenção. O rosto ficou machucado. Karina saiu do eixo depois de 12 horas sem comer e sem beber água. Era a preparação exigida antes de um exame. Agora eu vou agendar para fazer esse exame com internação. Porque quem tem alguma restrição, né, que não pode ficar sem comer muito tempo, tem que fazer esse exame com internação. Isso é possível. A Zilu Godoy, ex-mulher de Zezé de Camargo, também passou por maus bocados. Bateu o carro e precisou de colar cervical depois do susto. Ela também ia fazer um exame e estava há horas sem comer. Zonzeira, tontura, uma visão toda embaçada. O nosso corpo não está preparado para longos períodos em jejum. E horas sem comer acabam nos transformando em máquinas sem combustível. O jejum antes da coleta de sangue é prática no Brasil desde a década de 1970. Mas muitos médicos já mudaram de ideia em relação a esse tempo. Em vez de 12 horas, 4 seriam suficientes para os exames mais simples. Se eu hoje chego para o meu paciente e falo, você tem que ter 12 horas de jejum, eu estou criando um ambiente artificial para ele. Não é a realidade das 24 horas do dia desse indivíduo. A redução ainda não foi adotada por aqui, porque atualmente os laboratórios não têm parâmetros de resultados para períodos menores de jejum. Por isso, os médicos não recomendam que o paciente reduza esse tempo por conta própria. Exatamente igual você pedir um exame de colesterol, o indivíduo ter comido 2 horas antes, por exemplo, uma feijoada, este parâmetro vai estar irregular. A torcida para jejuns menores é grande. Menos desconforto para o mesmo resultado. Se for possível, né, se isso acontecer, seria excelente. Causaria menos transtorno para as pessoas, menos acidentes ou até mortes, né? Porque eu poderia ter, né, morrido. A crise econômica atingiu até mesmo a principal festa popular do Brasil. Em Salvador, as vendas de abadás despencaram. Tempos difíceis. O abadá está em baixa. Moeda fraca. É caro. Muito caro. Começou em 2015, quando a procura foi um desastre. 2016 teve uma leve melhora, mas neste ano as vendas desceram a ladeira mais uma vez. Há 3 anos o valor do abadá não sobe. Quem dita o preço é o mercado e, como anda em baixa, já tem bloco fazendo promoção. Quem compra um, leva outro com desconto. Mesmo assim, não tá fácil. Outros blocos cortaram mais fundo e não vão desfilar todos os dias. Alguns vão para a avenida uma vez. O bloco ele tem um custo proporcional à quantidade de dias que ele desfila, porque muitos dos seus custos são proporcionais à quantidade de pessoas que trabalham, à quantidade de abadás feito e assim por diante. Nessa hora, só mesmo muito amor. Né, Lucinaldo? Há 30 anos ele divide em 10 vezes, parcela no cartão, paga no carnê, faz de tudo. Mas os 6 dias são atrás do trio. Com crise ou sem crise tem que sair. Vale a pena. Coisas do coração. Larousse só vai para ficar de olho no namorado. Investimento que custou a ela R$500. Para mim não seria prioridade. Mas como ele gosta, então eu vou acompanhar, né? Assim, mas é jeito. E você, quer emagrecer para o carnaval? Então corre para a academia, tem muitas atividades novas por lá. Uma delas é o Burn, olha só. Burn, o nome em inglês já diz, é para queimar tudo. Pedala, rema, levanta peso, vence a resistência dos elásticos e repete tudo, várias vezes. O Burn dura só meia hora. Tempo suficiente para acabar com a reserva de energia do músculo. O grande benefício é o quê? Primeiramente, emagrecimento. O segundo, é muito divertido trabalhar aqui. O terceiro,
a melhora muito rápida você percebe a melhora rápida do seu condicionamento físico. O resultado é queima de gordura por 36 horas depois do treino. É assim que Ana Luísa já perdeu 6 quilos em 2 meses. Comecei há 2 meses e eu tava total fora de forma. E esses treinos curtos de meia hora e com intervalos de 45 segundos tem me ajudado muito a recuperar o meu condicionamento físico e a emagrecer. A irmã dela está pedalando forte, pro mesmo caminho. Condicionamento rápido e trabalha tudo ao mesmo tempo, o corpo como um todo, não só partes. Recomendo. Muito, recomendo bastante. Neon vermelho, música alta de balada e 45 minutos de atividade sem descanso. Este é o Race Bootcamp. Ninguém sai daqui sem perder pelo menos 600 calorias. Corrida, musculação e exercício funcional. A turma dividida em 3 alterna as modalidades. Ai de quem parar no meio da aula. Perda de peso, aproximadamente 600 calorias, principalmente pós-treino, a pessoa fica queimando caloria ao longo do seu dia. Aumenta as capacidades motoras, então a pessoa fica mais forte, mais flexível, capacidade cardiovascular muito maior. Força aí, Carolina! 2 vezes por semana em 4 meses. Já mandou pro espaço 7 quilos. Aqui o condicionamento físico, você pega mais um ritmo, né? E acelera mais o metabolismo, aqui você sente isso, né? Você trabalha o corpo inteiro e não tem aquela coisa maçante na musculação de você trocar ir para um aparelho, ficar naquele mesmo movimento. Que não, você interage com os colegas, né? O professor também te incentiva bastante, te desafia. Aqui ninguém sai do lugar, mas movimenta muito braços e pernas. O elíptico também é um dos exercícios indicados para quem quer perder peso. E tanto ele como o step, mesmo depois de muito tempo nas academias, ainda resistem como os preferidos para a perda de peso. Com relação à queima de caloria, estimula-se que tanto o elíptico quanto o step, eles venham a queimar entre 600 a 800 calorias, dependendo do nível de condicionamento do praticante. E eu fico por aqui, uma tarde cheia de luz e paz para você aí de casa. Eu volto amanhã, se Deus quiser.